Então que todos nós possamos nos sentir acolhidos nesta noite abençoada, uma noite tão gostosa, né? E que possamos sentir as energias e vibrações amorosas do nosso Pai Maior e que estejamos envolvidos então para a exposição de hoje, que ficará a cargo do Francisco. Então sejam todos muito bem-vindos mesmo. E todos aqueles que nos assistem na rede social também, que possam sentir essas vibrações amorosas que serão emanadas aqui nesta noite. E vamos para os nossos avisos, né? Então nós temos a biblioteca. Se alguém veio aqui pela primeira vez, é aqui no fundo do auditório. A biblioteca, pode se dirigir ali, quem tiver interesse de ler ou fazer uma boa leitura, escolher o seu livro e somente cadastrar ali na secretaria. Temos também no mesmo momento da exposição pública a evangelização infantil e nesse momento então as crianças também aprendem um pouquinho sobre a doutrina espírita e vão se evangelizando. Quem tiver filhos, netos, sobrinhos, quiserem trazer, podem trazer de 4 a 12 anos a turminha. Né? Temos também um trabalho de atendimento fraterno aqui na casa. Muitas vezes a gente passa por alguns problemas, algumas problemáticas, sente a necessidade de desabafar, de conversar. Então esse atendimento fraterno é para isso. Para que os atendentes fraternos muitas vezes possam auxiliar, à luz da doutrina espírita, a pessoa que está passando então por alguma dificuldade e queira esse auxílio. Quem tiver interesse também pode passar na secretaria e agendar o atendimento. Após a palestra, nós temos sempre o estudo do Livro dos Espíritos, então estão todos convidados. Ele é um estudo que é uma conversa, é uma explicação sobre o Livro dos Espíritos, né? E em toda última quinta-feira do mês tem o Bate-Papo Espírita também, que é aberto para todos que quiserem participar. Então estão todos convidados também. Temos aqui na Casa Espírita também um projeto Bem Faz Bem, que é um projeto onde nós recebemos materiais de limpeza, de higiene, produtos que são distribuídos no lar de convivência, no lar de idosos Coração de Maria, e que são muito bem-vindos, né? A gente sabe que o lar sempre necessita, então quem quiser doar esses itens, né, de higiene, material de limpeza, pode deixar ali na secretaria, que será muito bem-vindo. E queremos convidar a todos, então, também aqueles que nos assistem na rede social e todos aqui, quem ainda não comprou o seu ingresso, no dia 28/11 nós vamos ter uma peça de teatro que o Centro Espírita está trazendo aqui para Maravilha. E vai ser lá no auditório da Escola João 23, então é um número limitado também de pessoas. Quem quiser, corre para pegar seu ingresso, porque logo vão se esgotar. E o nome da peça é O Fantasma do Museu. É uma comédia bem legal, bem interessante, tem a divulgação no Insta. Então todos podem dar uma espiadinha lá, dar uma olhada, que a peça vai ser bem envolvente, bem bacana, uma programação diferente. Estão todos convidados. E hoje então nós teremos o Francisco com a exposição, né, que nos falará sobre as consequências de nossas atitudes. Então vamos nos concentrar aí, porque com certeza o tema vai ser profundo, né? E a gente sempre aprende, sempre leva. Eu sempre falo, né? Muitas vezes já sentei na cadeira para assistir e uma frase é o que eu levei, né? Às vezes a gente está um pouco disperso, não consegue prestar atenção em tudo, mas tenho certeza que
uma fala, uma frase ou a exposição toda às vezes encaixa naquilo que a gente está vivendo e que a gente precisa ouvir. E na próxima quinta-feira, então, no dia 27/11, será a nossa irmã Genesi, que vai falar sobre atenda agora às chamadas não atendidas da sua alma. Também um tema bem interessante, profundo, e estão todos convidados a vir assistir. Eu convido agora a todos, então, para a gente fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos. E que neste momento, então, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, elevar os nossos sentimentos ao nosso Pai Maior, a Jesus, e que possamos sentir as vibrações amorosas dos espíritos amigos que aqui se encontram e que vêm nos amparar, vêm nos trazer os fluidos necessários para a nossa melhora do corpo físico, para a nossa melhora do nosso espírito, da nossa alma. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados durante toda a exposição que aqui viemos ouvir, e que o nosso irmão Francisco seja amparado nesta noite, intuído pelo amor de Jesus, e que consigamos então compreender a mensagem desta noite e sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Que possamos sair daqui levando esta mensagem para os nossos lares, para o nosso dia a dia, para todas as nossas atitudes diárias, agradecidos e envolvidos pelas energias amorosas que aqui recebemos. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui. Obrigada, Senhor, por termos tantas bênçãos em nossas vidas. Obrigada aos espíritos de luz, espíritos amigos que aqui se encontram e que vêm em nosso amparo. Então, que neste momento, com os nossos pensamentos elevados e sintonizados para o nosso aprendizado, possamos estar com os nossos corações abertos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas vidas hoje e sempre. Às vezes eu fico torcendo para que ela demorasse um pouco mais, para que meu nervosismo passasse um pouco, né? Mas ela foi muito rápida, não deu nem tempo. Tem duas frases que eu gosto muito, que tem muito na minha cabeça, porque eu tenho um hábito de ler, de assistir filmes, de assistir muitas palestras, e uma delas me pegou bem interessante. É a do Simão Pedro de Lima, que é palestrante espírita lá de Minas Gerais. Eu acho que é de Patrocínio. E ele falou uma vez, e eu gravei isso e corri para anotar, né? A justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Muitas vezes a gente não consegue entender as coisas e às vezes a gente diz: por que Deus levou meu filho? Por que Deus me faz sofrer? E quem entende como funciona a justiça de Deus sabe que não é Deus que está fazendo você sofrer. E uma outra frase eu achei num filme chamado Greenleaf. É uma história de um pastor evangélico dos Estados Unidos, que a família dele toda, quando dizia assim: Deus é bom, aí o outro dizia: o tempo todo. Foram duas frases que eu guardei assim,
dentro de mim que até hoje me acompanham, né? Antes de começar, como sempre, eu gosto de divulgar o que a Federação Espírita Brasileira tem feito. A Federação Espírita Brasileira transformou em lives todos os 5 livros da codificação. Então eles começaram pelo livro dos Espíritos. Como é que funciona? Carlos Campetti e Sandra Drux, elas são como se fossem os conciliadores, alguma coisa assim, e eles convidam mais 2 pessoas, 2 palestrantes, para falar sobre aquele tema. Então eles vão estudando o livro dos Espíritos até o final. Então eles têm o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, que eles estão quase terminando, o Céu e o Inferno, e está com a programação de fazer a Revista Espírita. Quem não conhece a Revista Espírita, foi uma revista fundada por Kardec, lá na época, antes dele lançar acho que foi antes dele lançar o Livro dos Espíritos. E tem muita coisa interessante, porque muita coisa que estava na Revista Espírita foi trazida para o Livro dos Espíritos. Então eu faço sempre essa divulgação, porque eu acho interessantíssimo. Porque antigamente eu tinha mais capacidade de ler, hoje em dia eu vou ficando velho, né? Eu estou um pouco mais velho, e a dificuldade de ler, ainda leio muito bem, mas cansa mais rápido a leitura, né? Então, quando eu ponho o fone de ouvido, ligo no meu computador, vou os pés para cima e fico assistindo todas essas aulas. Se eu tivesse isso quando eu era mais novo, eu estaria um expert em espiritismo. E também não esqueça de falar de Haroldo Dutra. Haroldo Dutra é um palestrante maravilhoso. Ele está fazendo um trabalho chamado com o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele já fez o Nosso Lar, depois ele fez os Mensageiros, e agora ele está fazendo Missionário da Luz. É interessante porque ele lê o livro e ele explica certas coisas que se não tiver muito conhecimento, você só lendo passa por cima, né? Então eu digo a vocês, se alguém quiser e não tiver como procurar na internet, é fácil, né? Haroldo Dutra, procura lá, esqueço o nome do canal, mas Haroldo Dutra tem 2 canais, tem o dele de trabalho, né? Não sei se vocês sabem, Haroldo Dutra é juiz federal, juiz estadual lá em Minas Gerais. Além disso, ele formou-se em psicologia. Além disso, ele fez um curso de neurociência. Foi para os Estados Unidos, fez um doutorado em neurociência e se dedica a essa parte particular dele, a parte profissional dele, e tem outro canal que chama Espiritualidade e Vida. Então, bom, nossa conversa de hoje vai falar sobre as consequências de nossas atitudes. Muitas vezes, a gente não imagina que está fazendo mal a alguém. Uma atitude qualquer que a gente faça. Então, eu vou tentar trazer hoje a reflexão de que é sempre bom você pensar quando vai fazer alguma coisa. Quando você faz uma coisa boa, os resultados também ficam lá registrados. E quando você faz uma coisa não tão boa, os resultados também ficam lá registrados. Mas antes de começar, eu queria mandar um abraço afetuoso para Lia, que é prima do nosso querido amigo Valmor, que mora no Japão. Lá no Japão agora deve ser 8 horas da manhã, mais ou menos, quase 8 horas da manhã. Um pouquinho menos de 8. Pouquinho menos de 8. E Lia, toda quinta-feira, ela assiste a nossa palestra e dá boa noite aí. Então, Lia, receba o nosso abraço afetuoso. E ela ela diz que ela é uma alemoa japonesa. Porque ela é daqui, né, da região, né? Eu vou começar falando do Livro dos Espíritos, na questão 167, que fala sobre qual é o objetivo da reencarnação. A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Na pergunta 168, o número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente?
A resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despoja de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Aí quando eu escrevi isso aqui, me lembrei de uma frase que Edivaldo Pereira Franco disse, que é como se nós estivéssemos dentro de um pântano sujo de lama, aquele pântano bem sujo, e a gente sai do pântano, vai caminhando, as nossas pegadas no início, ela é bem suja, né, de lama, e você vai caminhando, caminhando, ela vai limpando, limpando, até que uma hora que você não, os seus pés estão limpos, porque você foi caminhando, tirando a sujeira. Então ele comparou a reencarnação com isso. Você vai caminhando, vai reencarnando e vai se corrigindo e corrigindo as coisas que você traz. No livro de Mensageiros, no capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio, André Luiz explica uma coisa bem interessante que eu vou ler. Quando vamos encarnar, os especialistas da espiritualidade fazem a programação de nossa encarnação e nessa programação incluem os aprendizados que temos a fazer, que teremos a fazer, dentro de nossa capacidade. Muito embora os erros tenham sido cometidos de uma só vez, mas a liquidação das duplicadas é feita a longo prazo. Eles sempre nos colocam nos lugares e com as pessoas com quem temos ajuste a fazer, ou que nos irão ajudar a vencer. Pais, irmãos, professores, amigos são escolhidos para que Ele nos dê a oportunidade de crescer e também os ajudar a crescer. Isso é interessante porque a gente pensa, muita gente, eu já vi muita gente falar, por que é que eu nasci? Por que é que eu nasci nessa família? Por que é que meu pai é assim? Por que é que minha mãe é assim? A gente tem que perceber que a família é a oficina em que nós aprendemos a trabalhar. Em toda família você tem uma pessoa que é má, tem uma pessoa que é boa, tem uma pessoa que é alcoólatra, tem uma pessoa que, sei lá, tem todo tipo de gente. E você tem que aprender a conviver com essas pessoas. É diferente, você pode não aceitar ela, mas você respeita e tem que entender que aquela pessoa é um espírito que ainda está em evolução, provavelmente está mais atrasado que você. Você tem que entender e tem que aproveitar as oportunidades. Eu vou falar disso porque tem uma história, a nossa amiga dele, ela diz que eu tenho muitas historinhas, né? Então tem uma história de uma pessoa que não se dava bem com a sogra. Ela detestava a sogra. E descobriu que na cidade que ela morava, na cidade vizinha, tinha um farmacêutico que fazia umas fórmulas mágicas. Aí foi lá e pediu ao farmacêutico: olha, eu queria que você fizesse uma fórmula aí, que eu queria matar minha sogra. Ela não presta, ela não vale nada e eu queria matar. O farmacêutico, que era uma pessoa experiente, né? Disse: ah, minha filha, eu vou fazer. Demorou um pouquinho, fez uma fórmula, pegou ela. Agora tem um problema. Você coloca uma gotinha só em cada refeição dela. E você vai ficar boa para ela. Você vai fazer no almoço, vai fazer jantar, você vai fazer bolo, doce. E cada comida dessa vai botar uma gotinha dessa. Tem que ser muito devagar, porque se ela morrer imediatamente, vão saber que foi você que fez isso. Então vá colocando devagarzinho. E a moça botou aquela fórmula no bolso e levou. E passou-se o tempo e ela foi fazendo isso. 2, 3 meses depois a sogra não morria e ela se apaixonava pela sogra. Aí um dia ela voltou lá do farmacêutico e disse: moço, me arranja aí um remédio, porque eu não quero que minha sogra morra. Ela é uma pessoa tão boa. Eu tô assim apaixonado pela minha sogra. Aí me dê um remédio agora, um antídoto, para que ela não morra. Aí disse: não, minha filha, não se preocupe, aquilo era só placebo, só água que eu coloquei. E exatamente a convivência de você com ela que você aprenderia a respeitá-la e ela aprenderia a te respeitar. Então fique tranquila que ela não vai morrer. Essas historinhas eu gosto de contar porque elas fixam mais do que se eu fosse passar aqui meia hora falando sobre os livros da codificação. Ao longo da nossa vida, nos caminhos em que trilhamos, vamos magoando pessoas com nossas atitudes, trazendo sofrimento e dor.
Algumas, quando chega à maturidade, refazem seus caminhos em atitudes de amor, mas a dívida foi feita, mas poderá ser atenuada. Aí isso me lembra um texto que Jesus dizia assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Aí, lá vai eu com outra historinha. Um espírita, o cara era espírita, o cidadão era espírita, mais de, sei lá, quando o Cabral veio ao Brasil, ele já era espírita. E aí ele, muito dedicado, ele chegava cedo no centro, arrumava tudo e cuidava de tudo. Ele era palestrante, ele era contínuo, servente, era tudo. E um dia, trabalhando na oficina dele, que ele trabalhava com marcenaria, ele sofreu um acidente e um pedaço do dedo dele foi cortado pela serra, né? E ele ficou angustiado, depressivo, e ele ficou chateado. Um dia, numa reunião espírita, numa reunião de mediunidade, ele conversando lá com ele: mas meu irmão, eu já trabalho aqui há tantos anos, sempre procurei ser uma pessoa boa, e aconteceu isso comigo. Aí ele disse: meu irmão, você não sabe qual foi a programação que você tinha aqui na Terra. A programação era para você perder o braço. Mas como você tem trabalhado tanto com amor, com dedicação, ajudado as pessoas, a espiritualidade apenas cortou a pontinha do seu dedo. Então, quando ele diz que o amor cobre a multidão de pecados, quer dizer isso. Quando você faz as coisas com amor, não é que seus erros sejam perdoados, não. Mas eles vão ser atenuados, para que você não sofra tanto. Lá vai outra história. Na década de 70, a maioria aqui não tinha nascido ainda, eu sempre gostei muito de música, né? E tem um compositor chamado Francisco Buarque, que ele escreveu uma música que não fez sucesso. Mas como eu sou, não sei como é que se chama o nome, musicólogo? Não. Eu gostava muito de música, era estudioso de música. Quando eu comecei a fazer essa palestra, me lembrei dessa música dele, e que retrata exatamente a consequência das nossas atitudes. O nome da música é Notícia de Jornal. Eu vou ler, porque eu não vou cantar aqui, que vocês vão sair correndo, né? Aí, atentou contra a existência, num humilde barracão. Lá no Rio de Janeiro, barracão é casa, caverna, aqueles cavernas chamam de barracão. Joana de Tal, por causa de um tal João. Quando ela ateou fogo lá na casa, aquele casebre que começou o fogo, os vizinhos vieram e, vou dizer como diz no Nordeste, acudiram. E levaram ela para o hospital. Aí a música continua. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí, a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe. Ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste que errou. Errou na dose. Errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou. Ninguém morou na dor que era o seu mal. Aí ele diz no final: a dor da gente não sai no jornal. É muito interessante essa música, porque ela me recorda assim, que muitas vezes você vê notícias terríveis no jornal, na televisão, e você não vê o depois. Você não sabe o depois que aconteceu. E aí eu escrevi aqui: quando tomamos uma atitude extrema, no caso dessa moça, não avaliamos o que vem depois. Se der certo, o que ela tentou fazer, o suicídio, se der certo, o que vai acontecer? A morte e o sofrimento na espiritualidade pelo ato de rebeldia. E terá que refazer o caminho mais uma vez. Isso aconteceu com Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, ela espírita, tem aqui na nossa biblioteca, deve ter uns 2 ou 3 livros dela. E nas 3 encarnações anteriores dela, ela suicidou. Ela não aguentava as coisas, não sei, por depressão, alguma coisa, eu não cheguei a entender. E nessa encarnação, ela veio para superar essa dificuldade. E ela superou com maestria, porque morreu
80 e poucos anos de idade, 90 e poucos anos de idade, com um trabalho maravilhoso. Ela escreveu um livro que nós temos aqui, Memória de um Suicida. É uma lição. E ela conviveu com o suicídio, né? Porque ela era empregada doméstica e numa casa que ela foi trabalhar, lá em Teresópolis, a casa ficava num sítio e ela conviveu com o espírito sofrendo do dono do sítio. Ele tinha suicidado lá em cima, no sótão, onde ela estava dormindo. E durante a vida dela, que ela ficou lá, ela não tinha como pedir ajuda a ninguém, porque era longe da cidade, para ela ir para o centro espírita, pedir que alguém ajudasse ela. Então, ela teve que ela mesma fazer esse tratamento, reverter esse quadro do espírito e o dela também. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira foi assim, quem lê o livro dela fica encantado. Agora, se der errado, o caso daquela moça, deu errado, o que vai acontecer? No caso dela deu errado, porque ela não morreu, não suicidou-se. No caso dela deu errado e ela ficou sem ter para onde voltar. Ficou sem casa, sem roupas, ficou sem seu amor, perdeu tudo e ainda ficou com as sequelas das queimaduras pelo corpo. Então, veja que coisa, né? A pessoa toma uma atitude, não mede as consequências dessa atitude e, se der certo, o que ela queria fazer, o suicídio, ela sofreria na espiritualidade. Se der errado, foi o que aconteceu com ela, ela está sofrendo hoje, que ela vai passar o resto da sua vida com aquelas sequelas de queimadura do corpo. E lembrando que muitas vezes nossos pais, nossos responsáveis, nos aconselham: meu filho, olha, não vá para aquele caminho. Meu filho, não faça isso. Olha, meu filho, aquele namoradinho que você arranjou, aquela namoradinha, não é uma pessoa legal para você. Você é um filho tão delicado, tão bom, mas aquela moça, não, mude, arranje outra moça, ou arranje outro rapaz. Não adianta. A gente quer fazer o que a gente quer. O que acontece? A gente vai quebrar a cara lá no final. Não é que aquela pessoa enganou você, é que você estava tão apaixonado que você não viu os defeitos que aquela pessoa tinha. E que você não vai conseguir corrigir defeito em ninguém. Eu conheci uma pessoa que dizia que casou-se com o marido dela e separou, porque ela tinha certeza que ia corrigir o defeito dela. Indo na igreja, orando, não sei o quê. Mas só que podia ter ajudado, mas não corrigiu, porque a pessoa só deixa de fazer as coisas erradas quando ele resolve deixar de fazer as coisas erradas. Quando o sofrimento bate. Aí eu trouxe aqui uma comparaçãozinha que eu fiz, que me lembrei também. Não sei se vocês têm o hábito de jogar pedra nos rios, ou lago, aquele lago bem tranquilo assim, você pega uma pedrinha e joga. Aí ela sai assim, né? Quando você joga uma pedra no rio, bem tranquilo, no rio, no lago, bem sossegado, bem tranquilo, a primeira coisa que faz é se formar ondas. Vai formando ondas até a onda diminuir, vai crescendo até diminuir e parar. Você só viu isto. Você não olhou mais nada. E o que aconteceu quando aquela pedra caiu dentro do rio? Aí eu, como não sou biólogo, não sou nada, aí eu botei aqui. O que aconteceu quando a pedra foi atirada e ficou submersa? Ela alterou a camada do lodo, espantou os peixes, deve ter desestruturado a vida dos plânctons e outros seres microscópicos que habitam o local. Então veja tudo isso que aconteceu só com uma pedrinha que você jogou, né? Espantou os lambaris, que um amigo meu pesca, não é? Isto é o que vemos. Mas nós não conseguimos ver o que aconteceu com o fundo do lago. Agora, comparemos a perturbação provocada por nossas atitudes na nossa vida material e espiritual e nas vidas daquelas pessoas que nos amam. Por pior que eu seja, por mais mau caráter que eu seja,
eu tenho pessoas que me amam, ou na espiritualidade ou aqui. Principalmente mãe. Mãe é terrível. O filho pode ser o pior marginal, mas a mãe tem um amor muito grande por ele. E a mãe é capaz de fazer loucuras por esse filho, mesmo ele sendo odiado por todo mundo. No capítulo 8 do livro Missionário da Luz, de André Luiz, relata o caso de uma atitude impensada ou uma conversação maledicente. Veja que eu não falei aqui de matar ninguém, bater em ninguém, nada. Estou falando de coisa bem simplesinha. Eu estou em casa, aí me refiro à minha amiga Margarete. Margarete está viva ainda, né? Aí eu falo mal dela. Eu digo, Margarete, presta, não vai nada. Pronto. Só que Margarete está viva. Só que Margarete tem amigos espirituais que gostam dela e ficam com raiva porque eu falei mal dela. Agora, como ele é um espírito mais evoluído, não faz nada. Mas ela também tem amigos que gostam dela e que não é evoluído. Então, esse vai lá perseguir. Esse caso aqui que tem no Missionário da Luz, o sujeito, na hora do almoço, conversando com a mulher e com os filhos, começou a falar mal de um cidadão que... Muito obrigado. Eu falo muito. Começou a falar mal de um cidadão. E ele diz o seguinte. Sim, esse cidadão, durante a noite, ele precisava fazer um trabalho, que ele era espírita. Como ele não chegou lá, aí a espiritualidade foi na casa dele e viu o que estava acontecendo. Aí vejam o que o espírito disse. Chegou lá, estava o espírito lá em pé olhando para ele, esperando ele dormir para poder conversar com ele. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que eu tenho sofrido depois da morte? Ainda apressarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias. Desde alguns anos, Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-los momentos de sono, a fim de prestar-lhes os necessários esclarecimentos. Ele não estava fazendo mal, não. Estava para explicar para o cara lá, para o Vieira, que não era aquilo que ele estava dizendo, era mentira aquilo que ele estava falando. Mas o Vieira ficou louco, né? Ficou desesperado lá, sem querer sair do corpo, com medo de ser atacado. É muito importante que ao tomarmos qualquer atitude, antes devemos refletir se aquela atitude é prejudicial a alguém ou a nós mesmos. Às vezes você toma uma atitude contra uma pessoa que é mais evoluída, assim, está lá no topo, e quem se sacrifica e quem sofre é você, porque ele nem considerou aquilo, ele nem levou em consideração aquilo que você disse dele. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu sempre falo também. Muita gente, não são vocês, muita gente vai a um velório e lá no velório o cara fica sentado lá, ou em pé, e fica discutindo futebol, fica lá conversando sobre política, fica às vezes falando até mal do morto, né? Fica lá e fulano, isso não vale nada. E esquece que a desencarnação não se processa na hora que você morre, o corpo físico morre. Dependendo da sua evolução, ele pode demorar um pouco. E aí, muitas vezes, o corpo está lá e o espírito está junto. E está ouvindo tudo que se fala sobre ele. E está trazendo para ele mais sofrimento.
Eu estou falando disso porque no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que fala sobre os espíritos felizes, tem lá um depoimento do senhor Sanson. O senhor Sanson, ele era muito amigo de Allan Kardec e fazia parte da associação espírita que o senhor Kardec tinha fundado. E ele adoeceu, foi para o hospital, ficou um ano doente. E ele dizia ao senhor Kardec: o dia que eu morrer, me invoque na reunião espírita que eu vou lá para falar. Ele morreu, 8 horas depois ele estava numa mesa espírita dando depoimento. Aí falou que ainda estava muito na fase de transição ainda, estava com pouca facilidade de se expressar. 2, 3 dias depois, ele veio nessa mesma reunião e agradeceu ao senhor Kardec pelas palavras que o senhor Kardec proferiu na hora do enterro dele. Então, o sujeito estava lá, ouvindo tudo. Então, tu imagina o sofrimento de eu morrendo, aí chega um irmão meu lá, Francisco não valia nada, falava aquele negócio no público, mas ele não valia nada. E eu lá ouvindo, dizia, meu Deus, o que eu fiz? Né? É feito o Frederico Figner, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira na época de Bezerra de Menezes. E quando ele morreu, ele passou um pouco o sofrimento, e quando ele quis escrever sobre o livro Voltei, aí ele estava lá, chegou lá em Chico Xavier, para Chico Xavier psicografar o livro dele. Aí Emmanuel disse para ele: não, tenha calma, fica aí, fica na sua aí, tem que estar na fila, né? Aí ele fez, Chico Xavier, ele espírito, né? Chico Xavier psicografa livro aí desse André Luiz, que ninguém sabe nem quem é, e eu fui vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Veja que ele ainda tinha muito orgulho, muita vaidade. Isso é uma doença que a gente tem, né? Orgulho, vaidade, maledicência e um monte de outras coisas. Mas ele conseguiu escrever o livro e leia um livro que é maravilhoso. O nome do livro é Voltei, que ele usou o pseudônimo de irmão Jacó. Acho que é irmão Jacó. Não lembro, né? Acho que é. Desse modo, gente, já falei bastante. Já falei quase meia hora. Já estão de ouvido cansado. Desse modo, devemos sempre prestar atenção aos nossos atos, por mais simples que eles sejam. Sem querer, podemos estar magoando alguém e com isso assumindo mais um compromisso em nossa vida. Às vezes são coisas bem tolas, bem bobas que a gente faz e a pessoa às vezes nem liga para isso que a gente fez, mas a gente está registrado lá, como dizia minha irmã, no livro de Laurindo. Ela chamava de Deus, chamava de Laurindo. No livro de Laurindo está lá registrado o que você fez. Cada um de nós traz no seu entorno um amigo, aquilo que eu falei, um amigo ou uma legião de amigos que gostam da gente. Dentre eles pode ter um não muito evoluído e fica com raiva pelo que você fez ou pensa fazer ao amigo dele. Eu já contei essa história, mas eu estou velho e velho conta a história 2, 3 vezes, né? Eu tenho um amigo, tinha, né, que ele já faleceu, ainda tem, né, que ele está na espiritualidade. Uma pessoa assim, boníssima, um coração maravilhoso. E sempre que ele estacionava o carro dele lá no escritório dele, tinha um estacionamento pago, tinha um rapazinho que tomava conta dos carros, que ele sempre gostava do rapazinho, sempre dava uma ajuda, uma roupa, uma cesta básica. E o rapazinho cuidava do carro dele bem lavado. Um dia ele chegou muito triste, com a cara fechada, assim, meio choroso. Aí o rapazinho perguntou para ele: doutor, o que aconteceu que o senhor hoje está tão triste? O senhor hoje não riu, não brincou comigo? Ele fez: não, bobagem. Não, mas doutor, diga para mim o que foi que aconteceu. Ele disse: uma pessoa me ameaçou ali de morte, e essa pessoa me detratou, e eu não sei o que fazer. Ele disse: doutor, me dê o nome e endereço dele e vão matar ele agorinha.
para ele nunca mais fazer isso com o senhor. Tá certo? Essa é uma história verdadeira. É o que acontece quando você magoa, quando você maltrata, você quer fazer mal a alguém. O italiano ali tem amigos também espirituais que cuidam dele, que gostam dele, que querem que ele evolua. Mas quando eu faço mal para ele, ele também tem amigos que não são essas flores que se cheiram, né? Então, quando alguém faz mal para ele, esse amigo dele que não tem evolução vai querer se vingar de mim antes que eu faça mal a ele. É o que acontece na vida, você não pode correr disso. Aí, lembremos sempre que Deus, através de seus emissários, sempre nos dá novas oportunidades para refazer nossos caminhos. Às vezes, se nós começamos um caminho errado, não vai finalizar errado se você não quiser. Para e refaz o caminho. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora e fazer um novo fim. Nessa frase, Emmanuel enfatiza que o passado não pode ser alterado, mas o futuro pode ser reescrito a partir do presente, incentivando a renovação e a esperança. E para finalizar, na minha concepção, eu já sou espírita. Não é desde que nasci, porque eu nasci com 3 anos, eu fui para casa do meu avô, já era espírita. Mas já tenho aí, não vou dizer a minha idade, porque pensa que eu tenho 50, mas eu faço 55. Já tem pelo menos 69 anos que eu sou espírita, né? E o espiritismo tem por finalidade orientar consolando e consolar orientando. Porque muitas vezes, quando você participa desse encontro fraterno, né? É o nome encontro fraterno? Esse que você... Sim, conversa fraterna. É conversa fraterna? Você vai ouvir, não o que você quer ouvir, mas vai ouvir o que o Espiritismo fala sobre você, sobre o convívio que você tem. Então é muito importante, quando a gente está numa situação de dificuldade, antes de tomar qualquer atitude, venha para o centro espírita, procure uma pessoa para conversar, numa conversa fraterna, e que vai te aliviar os problemas e vai te ajudar, que tudo tem solução. Lá no Nordeste tinha uma frase que os amigos diziam, que tudo na vida é passageiro, com exceção do trocador e do motorista do ônibus. O resto tudo é passageiro. Então tudo é passageiro na nossa vida. Se você conseguir parar e esperar, você vai ver que depois você vai dizer, meu Deus, a solução está na minha cara, olha, lá atrás eu não vi isso, mas como eu esperei, eu consegui resolver e estou aqui até hoje. Muita paz. Obrigada, Francisco, pela bela exposição. E realmente vamos levar muita coisa para casa, né, conosco no nosso dia a dia. Eu convido a todos, então, para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos. E neste momento, então, agradecidos e envolvidos pelas energias amorosas que aqui se encontram, que possamos levar para os nossos lares, para as pessoas que conhecemos, para as pessoas que muitas vezes passam somente pela nossa vida por alguns instantes, os ensinamentos que nós recebemos aqui no Centro Espírita e os ensinamentos desta noite. Que possamos sempre lembrar do verdadeiro e grande amor de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Guia, que veio nos ensinar
as verdadeiras atitudes que devemos ter para conosco e para com o nosso próximo. Obrigada, Senhor, por mais esta noite. Obrigada por tudo aquilo que nos deste, pela nossa família, nossos amigos, pela nossa vida, nossa existência, pelo nosso corpo físico e pelas oportunidades benditas de nos melhorarmos a cada dia, a cada instante da nossa caminhada terrena. Agradecidos então, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior e a Jesus, que possamos sair daqui melhores do que chegamos e nos manter com a vibração elevada para o passe. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja.